Bitcoin é 150 mil dólares no atual ciclo. É possível? Sempre que o Bitcoin bate um novo topo de preço, um all-time high, o pessoal sempre costuma fazer essa pergunta. Poxa, será que agora o Bitcoin vai cair? Vai continuar subindo e descobrir um novo topo de preço? É o que eu vou tentar responder aqui nesse vídeo. Logicamente, não dá para prever o futuro, porém a gente consegue utilizar alguns indicadores, inclusive indicadores dos ciclos passados, para tentar ali imaginar, fazer uma previsão para onde possivelmente vai o preço do Bitcoin. Eu vou dividir o vídeo em duas partes. A primeira parte eu vou falar ali um pouco de alguns motivos que fazem o Bitcoin cair, que fazem o Bitcoin subir. E a segunda parte do vídeo eu vou usar alguns indicadores para a gente olhar se é um bom momento para comprar Bitcoin. E antes de começar o vídeo, eu reforço que Bitcoin e a valorização dos ativos não é a única forma de você ganhar com o mercado cripto. Se você quiser aprender a ganhar em dólar todos os dias com o mercado cripto utilizando DeFi, eu vou deixar o link do meu treinamento aqui abaixo. 2025 foi um ano que começou bem agitado para o setor de criptomoedas. A gente teve o Trump ganhando a eleição nos Estados Unidos com um discurso ali mais pró-cripto. Tem algumas pessoas que dizem, ele não é pró-cripto coisa nenhuma, ele é apenas pró-dinheiro, porém, a questão é que o discurso dele sendo mais favorável, colocando um ambiente mais amigável para as criptomoedas, isso beneficia o mercado de modo geral. Independente se ele realmente acredita, é pró-cripto ou não, fato é que essa flexibilização, essa postura mais amigável com as criptomoedas, acaba sim beneficiando o mercado. O mercado se beneficiou com isso, o Bitcoin de fato acabou subindo bastante, porém depois ele caiu, principalmente quando novamente o Trump entrando na cena colocou aquelas tarifas, o mercado caiu bastante. E por que as tarifas em si elas acabam fazendo o mercado cair? Bom, os Estados Unidos faz comércio com vários países e o americano ele consome muito de países externos, não porque gosta dos outros países, mas aquela relação custo-benefício é melhor você consumir de outro país do que do seu próprio país. E você aumentando a taxa, você aumentando os impostos dos produtos que você compra de outro país, consequentemente, isso é negativo para o país. E, para completar, também teve o hack da Bybit. Aí junta tudo isso e isso acaba culminando na queda do mercado, porque aí você tem uma perspectiva de inflação maior, você tem uma perspectiva de juros também mais alto. Porque uma das medidas de você combater diretamente a inflação é você aumentando os juros. E quando o juro está alto, esses ativos de risco, como a renda variável, bolsa de valores e o mercado cripto, não é um cenário muito amigável quando a gente tem um cenário de juros altos ou pelo menos uma expectativa de inflação alta e juros altos. Aí passou um pouco esse cenário, o Trump anunciou ali uma pausa nas tarifas, também começou a negociar com a China e o mercado começou a reagir novamente. Também tem a questão da flexibilização para o setor cripto e também uma aproximação muito grande do governo com o setor de stablecoin. E stablecoin vai ser fundamental tanto para o Trump, o cara vai precisar rolar uma carrada de dívida pública e as stablecoins são importantes nesse momento, porque stablecoin basicamente funciona da seguinte forma: é uma empresa que emite uma stablecoin, só que para cada stablecoin emitida ela precisa ter um dólar. E geralmente o que as empresas emissoras de stablecoin fazem é pegar esse dólar e investir em títulos do Tesouro Americano. Sendo assim, você tem um certo controle ali na inflação, porque você vai ter a emissão do dinheiro, porém tem uma demanda alta, e também o governo vai ter mais dinheiro ali, vai conseguir vender mais dívida para fazer as operações aí que são necessárias. E aqui no Brasil também, com o aumento do IOF, as stablecoins acabam tendo um volume muito grande, uma procura muito grande, justamente para você se proteger, sair fora dessas medidas negativas que governos costumam tomar. E o cenário ele é bem positivo, tanto é que a Circle, que é a emissora da stablecoin USDC, fez o seu IPO e logo após fazer o seu IPO, as ações da Circle dispararam, tendo uma valorização aí bem significativa em comparado a outros ativos, só reforçando aí o cenário muito bom no momento, tanto para o setor cripto, essa flexibilização do Trump, também como para as stablecoins, que nesse momento vai ser bastante importante para o Trump, ele tendo esse volume, essa relação mais amigável aí com o setor de stablecoin. E também 2 estados americanos anunciaram a criação de reserva
com criptomoeda, e isso gera uma expectativa positiva, volta um pouco aquele otimismo para o mercado. E ainda falando dessa questão do que faz o Bitcoin cair, do que faz o Bitcoin subir, um outro ponto importante nesse ciclo que a gente não viu de forma tão acentuada em ciclos anteriores são as Bitcoin Treasury Companies. São basicamente empresas que estão entesourando Bitcoin. Hoje já tem mais de 60 empresas que declararam publicamente estarem entesourando Bitcoin. Esse é um ponto muito importante e a gente precisa ficar de olho nisso aí, porque no meio dessas empresas tem caras como Michael Saylor, por exemplo. Inclusive tem até, eu vou deixar um print aqui dos momentos que a MicroStrategy, que é a empresa do Saylor, vai comprando Bitcoin. Veja que o cara compra no fundo, ele compra no topo, o cara simplesmente está comprando Bitcoin. Então esse é um ponto para a gente ficar de olho, porque a gente está tendo bastante Bitcoin na mão de pessoas que nunca irão vender ou pelo menos não estão dispostas a vender ali no curto prazo. E isso sim pode acabar tendo alguma influência no ciclo. Na verdade, pode não, já está tendo uma influência no ciclo. Porque se a gente tem essa quantidade de Bitcoin presa e esse pessoal não vende, provavelmente a gente não tem uma queda tão acentuada. E mais um adendo aqui. A questão, uma lei que é imutável no mercado é a questão de oferta e demanda. O preço de um ativo ele sobe se tiver muita demanda e ele cai se tiver muita oferta. E como a gente está tendo muitas empresas entesourando o Bitcoin, pode ser que nesse atual ciclo a gente rompa essa barreira dos 150 mil dólares, porque vai entrar capital dessas empresas mais o varejo. A gente vai olhar alguns indicadores aqui, mas com esse volume muito grande de capital institucional, mais o volume do capital do varejo, é possível sim que nesse ciclo, muitas pessoas esperam, alguns indicadores mostram isso, que a gente tem o Bitcoin ali no patamar de 150 mil dólares. E o outro ponto que a gente deve ficar de olho para perceber quando que o ciclo está encerrando, é a partir do momento que essas empresas começarem a vender os seus Bitcoins, tendo uma oferta grande no mercado, consequentemente, o preço daquele ativo, no caso o Bitcoin, vai começar a cair. Porém, se a gente não tiver essa oferta por parte dessas empresas, essas empresas que estão entesourando Bitcoin, se elas não estiverem dispostas a vender seus Bitcoins, é possível que a gente tenha uma pequena retração e tenha uma alteração, uma quebra de padrão no ciclo atual. Agora eu vou mostrar alguns indicadores aqui, pensando ali naquelas pessoas que se perguntam se ainda é um bom momento para comprar Bitcoin, se o preço está muito esticado ou se o Bitcoin vai cair. Eu vou começar por um indicador que ele é mais básico, vou começar aqui minha apresentação de tela, que é o Fear Greed Index. Esse indicador ele é bastante subjetivo e o racional dele é o seguinte: quanto mais para a esquerda aqui, essa faixa vermelha, eu vejo que ele começa um amarelo clarinho, agora a gente está em 52, um amarelo clarinho, e vai ficando uma cor mais intensa. Então, quanto mais para a esquerda para cá, significa que o pessoal está muito otimista, é um bom momento para comprar. Até pegando aquela frase do Warren Buffett, que ele fala, compre ao som dos canhões e venda ao som dos violinos. E o contrário seria um momento de venda. Quanto mais otimista, mais eufórico o mercado está, seria um bom momento para vender. Porém, a gente nunca deve tomar uma decisão baseada apenas em um indicador. A gente precisa ter uma certa confluência de informações. Se a gente olhar, por exemplo, na apresentação do gráfico aqui, podemos ver também os momentos que teve mais euforia. Aqui está no máximo, esse indicador está mostrando o máximo. E a gente vê aqui agora, né, estamos aqui em 52, que é o que está lá. Já tivemos períodos mais baixos e os períodos bons para comprar são esses aqui, quando o indicador está abaixo, principalmente abaixo aqui do 20. E veja que agora em 2025, poucos momentos ele esteve aqui abaixo do 20. Aqui ficou mais ou menos em cima de 20, 27, 20 e aqui 18. Foram poucos momentos que eles estiveram abaixo de 20. Outro indicador que eu gosto de utilizar também é o múltiplo de Maia. Basicamente, esse indicador divide o preço do Bitcoin pela média dos últimos 200 dias. E esse indicador ele é bem visual, até para quem tem uma certa dificuldade com o número.
Os momentos onde o indicador está verde significa um bom momento de compra. A zona amarela é uma zona neutra, você ainda pode se expor ao Bitcoin, tendo uma certa cautela. E os momentos aqui, onde estão vermelhos, são os momentos de pico, de euforia, é os momentos para você vender o Bitcoin, porque as pessoas que compraram Bitcoin já estão no lucro, sendo assim, elas têm um incentivo bem maior para vender os seus Bitcoins. Aqui, por exemplo, a gente está... Não sei se eu vou conseguir pegar exatamente no dia, porque fica bem estreito. Mas eu vou pegar aqui, por exemplo, do dia 4 do 6, ele está em 1,1, ou seja, ainda é um patamar para aquelas pessoas que não têm Bitcoin, querem se expor, ou pelo menos ainda já têm e querem se expor mais, ainda é um momento, bom momento para a compra. Aqui você desce aqui, ele mostra a legenda aqui, por exemplo, como eu falei, ó. É o preço dividido pela média dos últimos 20 dias. Lembre-se que o mercado é uma eterna tendência à média. Os mercados sobem caindo e caem subindo. Então, se ele tiver uma queda, ele provavelmente vai retornar à média e vai ter uma subida novamente. Se tem uma subida muito acentuada, provavelmente vai ter uma queda para retornar à média novamente. Os seres humanos se comportam assim, sempre buscam ali estarem na média, nem muito descolado para baixo, nem muito descolado para cima, é claro, salvo algumas exceções. E o outro indicador que eu vou mostrar aqui é o MVRV, que segue uma lógica parecida com a do múltiplo de Mayer. Se a gente olhar aqui, por exemplo, aqui está o topo do MVRV, aqui outro topo, aqui outro topo, aqui outro topo. Se a gente analisar isso aqui, sempre que o MVRV tem um topo, é no topo de ciclo do mercado. Aqui mais ou menos 2021, ciclo 2021, 2017, 2018, enfim. E veja que ele tem um comportamento aqui decrescente, da mesma forma como o topo do Bitcoin também tem um comportamento decrescente. Se você pegar o ciclo de 2021, ele teve um topo menor do que o ciclo de 2017 e assim sucessivamente. É claro que no ciclo atual esperamos também que esse comportamento se repita, com exceção do que eu falei do volume de capital institucional entrando, e pode ser que essa tendência venha a ser quebrada no atual ciclo. Tanto é que o pessoal está falando, tem algumas pessoas mais otimistas dizendo que esse ciclo é o super ciclo do Bitcoin. E seguindo essa lógica do MVRV, a gente teria um topo de ciclo aqui para o ano 2025, se tudo ocorrer conforme os ciclos anteriores. A previsão é que o ciclo ocorra mais ou menos ali em setembro, novembro de 2025. Lógico, não é uma previsão exata, é uma estimativa. Se tudo ocorrer conforme os ciclos anteriores, provavelmente a gente tem um topo de ciclo aqui aproximado a 3, alguma coisa. Aqui o ciclo de 2021, por exemplo, o topo do ciclo de 2021, nós tivemos o MVRV em 3,96, o topo aqui 2016-2017, 4,72, o outro aqui o MVRV a 5,7 e esse aqui a 7,69. Veja que ele vem decrescendo da mesma forma como aqui a capitalização de mercado do Bitcoin, mas a gente pode ver também que ela vai ficando uma linha mais retilínea, não é aquela linha tão acentuada como no início do ciclo aqui, por exemplo. E se essa tendência for quebrada, a gente de fato ter esse super ciclo, independente de quando aconteça, se realmente seja ali por volta de novembro, setembro de 2025, a gente pode ter essa tendência aqui do MVRV quebrada, consequentemente o do preço do Bitcoin, aqui está a capitalização, mas como o Bitcoin não sofre inflação, então a capitalização ela está também diretamente correlacionada ao preço. Então pode ser que a gente tenha esse comportamento aqui e tenha esse comportamento do MVRV quebrando esse topo anterior, e aí sim a gente vai ter o super ciclo do Bitcoin e quem sabe aí o Bitcoin ultrapassando a casa dos 150 mil dólares. E como você pode ver, o MVRV por enquanto ele está aqui em 2,16, ele não dá totalmente atualizado, mas está aproximadamente entre 2,2 e 2,3, mais ou menos isso aí.
Essa faixa de preço ainda é considerada uma faixa neutra, ou seja, para quem ainda quer se expor ao Bitcoin, ainda é um bom momento para você comprar. Nós tivemos o topo do Bitcoin ali perto dos 112 mil dólares e hoje o Bitcoin está em 105 mil dólares. E pensando aqui naquelas pessoas que não tiveram ainda nenhuma exposição ao Bitcoin, se é um bom momento para comprar ou se não é. Eu acredito que sim. Porém, a gente deve lembrar que aqui no Brasil a gente tem um ditado que o brasileiro só fecha a porta depois que o ladrão entra. O bom momento para comprar Bitcoin foi lá atrás, 2022, 2023. Ainda dá para comprar, segundo os indicadores, a gente tomando essa decisão baseada nos indicadores, ainda é um bom momento para compra. Aquelas pessoas que já compraram desde lá de trás, talvez não queiram se expor mais e agora querem realizar lucro. Talvez aí espera mais um pouquinho para que o Bitcoin tenha uma valorização um pouco maior e assim fazer a sua realização de lucro. Mas pensando naquelas pessoas que chegaram um pouco atrasadas, porque geralmente quando o Bitcoin costuma subir muito, isso fica muito notório na mídia, é muito divulgado, as pessoas começam a prestar atenção e acabam comprando o Bitcoin no momento ali de topo do ciclo ou próximo ao topo, que é aquele momento de maior euforia. Mas essa é a minha leitura do ciclo atual. Obviamente, eu não tenho bola de cristal, apenas estou falando aqui um pouco da minha experiência. E como eu já falei, se você quiser aprender a ganhar com o mercado cripto sem depender apenas da valorização do mercado, o link do meu treinamento está aqui na bio. O vídeo de hoje ele vai ficando por aqui. Eu espero que tenha te ajudado a tirar algumas dúvidas. Deixa o seu like, porque essas informações aqui tenho certeza que foram bastante úteis. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Compartilha com um amigo que você sabe que tem interesse nesse assunto. Dessa forma você ajuda o seu amigo e me ajuda também. Deixa o seu like, se inscreva no canal se você ainda não é inscrito. Até o próximo vídeo e tchau!